Então, se você tem um problema de ter muito cliente para apurar ali no finalzinho do mês, no início do mês, né, dia 1 até o dia 10, você tem que ficar até tarde no trabalho todo dia e trabalhar final de semana, o que é que você pode fazer? Pega esse período que você está mais tranquilo e faz uma pré-apuração. Pede lá para o seu cliente mandar o SPED, analisa as informações, vê quais são as inconsistências, os erros de escrituração que tem, e pede para ele fazer as correções disso. Então você ganhou aí, ó, uma semana para poder fazer os ajustes necessários para que quando chegue no período que é a Vera mesmo para fazer a apuração, você já tenha informação de muito mais qualidade na mão. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live onde vamos discutir estratégias que vão te ajudar a se tornar um profissional capaz de transformar horas de trabalho em minutos e gerar como efeito colateral mais tempo livre na sua rotina, aumento de receita e reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Eu sou o Marcos Amorim e o tema da live de hoje é como deixar de entregar suas obrigações fiscais em cima do prazo. E é o seguinte, existe uma série de elementos que contribuem para que você gere, né, o que você envia suas obrigações fiscais em cima do prazo. Ou também aquelas situações em que você acaba enviando a declaração sem movimento para retificar depois. E nessa live a gente vai procurar aprofundar em quais são as causas que acabam gerando esse tipo de resultado e como que a gente faz para evitar que esse tipo de coisa aconteça na nossa rotina de trabalho. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero combinar com vocês aqui é o conceito de movimento fiscal. Eu vou falar muito sobre movimento fiscal ao longo dessa live. Então, vamos definir aqui no nosso dicionário o que é que significa movimento fiscal. Então, esse movimento, né, quando eu me refiro a movimento fiscal, estou querendo dizer que é o conjunto do SPED fiscal, SPED contribuições, mas os XMLs que deram origem a esse documento, a esse SPED, né, esse arquivo, que são as notas fiscais de entrada, os conhecimentos de transporte e também os XMLs de saída, NFE, NFCE, CFE, que é o cupom fiscal, e CTE, caso a empresa seja uma transportadora. E aqui a gente inclui também os protocolos de cancelamento, no caso das notas fiscais emitidas, né, de saída, e os protocolos de inutilizações das notas fiscais. Muito comum a gente ver pulos de numeração dentro do SPED, porque muitas vezes o sistema da empresa acaba não inserindo essas inutilizações ali dentro da movimentação fiscal. Então tem que informar tanto a nota fiscal cancelada quanto as notas fiscais inutilizadas no movimento lá do seu SPED fiscal. Então o movimento fiscal é esse conjunto de coisas. Não estou falando de PDF, estou falando de XML, o arquivinho lá que a gente vai utilizar para fazer os cruzamentos das informações, certo? Então, arquivos do SPED mais arquivos XMLs, mais os protocolos lá de cancelamento e inutilizações. Para mim, isso significa movimento fiscal, esse conjunto aí. Então, vamos lá. Primeira coisa. Qual o primeiro passo que eu devo dar, que eu preciso dar, se eu quiser deixar de entregar as minhas obrigações fiscais em cima do prazo? Ou parar de fazer lá o envio sem movimento para poder retificar depois. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, normalmente, a gente precisa entender o problema que a gente está vivenciando. Então, se você hoje tem esse problema aí no seu trabalho, o primeiro passo que você tem que fazer antes de procurar uma solução é procurar entender aonde que está o problema. Porque identificando o problema fica muito mais fácil da gente encontrar a solução. Eu lembro de uma frase, não sei se é verdade, que na internet tudo é de Einstein, mas disseram que uma vez fizeram uma pergunta para ele. Ele falou uma frase, né? Se eu tivesse uma hora para resolver um problema, né? Tivesse trancado numa sala, e eu tivesse uma hora para resolver um problema que salvaria a minha vida, eu passaria os primeiros 55 minutos procurando a pergunta certa. E uma vez que eu tivesse encontrado a pergunta certa, eu não levaria mais do que 5 minutos para encontrar a resposta correta. Então, isso aqui resume bem o que eu quero apresentar para vocês na live de hoje. Então, quais são as perguntas certas que eu tenho que fazer para eu identificar o real problema que eu estou tendo, para a partir daí sim eu ir lá e resolver esse problema. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês e espero que você termine essa live nunca mais precisando enviar suas declarações em cima do prazo ou sem movimento para retificar depois. Então vamos nós. Quais são as principais causas de atraso no envio das obrigações fiscais? Eu listei aqui algumas das principais causas que eu identifico, né? Que eu já vivenciei, inclusive, e eu vou compartilhar com vocês. Se você tiver mais alguma, comenta aqui embaixo nos comentários, coloca aqui embaixo, não comenta nos comentários, coloca aqui embaixo nos comentários para eu saber e adicionar isso aqui no meu portfólio, tá? Aproveita, se você está gostando dessa live,
já dá um like. Eu sempre esqueço de pedir o like para vocês. Vamos ver se eu consigo lembrar mais daqui para frente. Então, ó, primeira coisa, os clientes não me enviam o SPED. Eu que gero através do meu sistema de contabilidade. Então aqui, ó, é uma das principais causas que acabam gerando esse problema, né? Então, eu não consigo, o cliente não manda para mim as informações e eu tenho que pegar todos os XMLs, todas as notas fiscais lá, lançar no meu sistema para poder gerar o SPED para ele. Isso aqui gera um grande problema, tanto para o contribuinte que você está tentando ajudar, quanto para você, enquanto profissional aí de escritório de contabilidade. Mais para frente a gente vai aprofundar um pouquinho nisso, né? Quando estiver lá nas soluções, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, que é algo muito importante que você precisa estar ligado. O próximo ponto, os clientes demoram para enviar um movimento fiscal, atrasando a apuração e o envio das declarações. Quem nunca, né? Quem não tem aquele cliente lá que está sempre enrolado, sempre demora para enviar um movimento fiscal, envia o movimento faltando 1, 2 dias para você fechar a apuração e você fica se descabelando lá para conseguir fechar o movimento fiscal do cliente, fica até mais tarde no escritório, vai trabalhar no final de semana para poder dar conta da demanda. Então, isso aqui é um dos grandes problemas também que existem hoje na área fiscal e tributária, os clientes mandando documentos fiscais atrasados. A gente também vai ver como que resolve esse tipo de problema aqui mais para frente. Os clientes até que enviam a movimentação certinha lá no prazo, só que eles ainda me enviam a movimentação em papel ou então me manda um pacote de arquivos PDF para poder fazer análise. E isso aqui faz com que eu gaste muito tempo verificando se as informações estão corretas. Então, ao invés de eu analisar os arquivos XML, criar, sei lá, uma tabela com as informações que eu preciso analisar, eu tenho que ficar abrindo PDF a PDF, ou pegando nota fiscal manual e verificar se o lançamento está correto ou não. Então, isso faz que eu perca muito tempo na minha rotina, na minha lida ali diária dentro da área fiscal. Próximo ponto, os contribuintes enviam movimentação em tempo hábil, porém faltando informações. E eu gasto muito tempo organizando e checando esse movimento fiscal. Também isso é muito comum de acontecer. O cliente mandou lá o SPED, mandou os XMLs, mandou tudo bonitinho, um pacotinho lá, tudo organizado. Só que aí quando eu vou fazer a análise das informações, está faltando o documento fiscal. Então tinha que mandar lá os conhecimentos de transporte, lançar no SPED, ele não lançou. Era para lançar algumas notas fiscais que acabaram não lançando. Nota fiscal do começo do mês, que era para estar no SPED, não está ainda. Então, acaba acontecendo essas situações que você fica voltando sempre para o cliente. Cara, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui. Corrige isso para mim e manda para mim de novo. E muitas vezes isso acaba levando um certo tempo e atrasando todo o seu cronograma de apuração de impostos. O próximo tópico que eu levanto aqui, ó, os clientes até enviam a movimentação em tempo hábil, mas sempre com erros de escrituração, que é levemente diferente do anterior. Então, no anterior, sim, eu estou dividindo isso aqui, tá? Tentando dar clareza para vocês sobre os tipos de problemas que acontecem. Mas, normalmente, isso vem em conjunto. Dificilmente um cliente que manda um SPED com faltando informações vai ver todos os lançamentos corretos, só está faltando informação. Normalmente o cara manda faltando informação e desse faltando informação também tem escriturações erradas ali dentro do movimento fiscal dele. Estou dividindo para você enxergar com mais clareza. Então, a diferença do que eu falei anteriormente, que é ele manda o movimento fiscal, mas falta documentos, para esse aqui, ele manda o movimento fiscal, não está faltando nenhum documento, está tudo lá, só que ele errou a movimentação fiscal, errou o lançamento, a escrituração, né? O enfoque do declarante lá falhou. Então, esse é um dos pontos também que, agregando normalmente, né, com essa falta de documento, acabam dificultando a minha escrituração fiscal ao longo do tempo. Um outro tópico aqui que eu trouxe, aí já depois que você já passou por toda essa interação com o cliente, né, já falou com ele, já pegou o documento, já ajustou o lançamento, tudo que tinha para fazer, agora a gente vai para a sua parte, para o seu trabalho lá de apuração em si. Então, tem alguns pontos dentro da apuração do ICMS, por exemplo, que acabam fazendo você perder muito tempo. Então, primeiro, eu gasto muito tempo analisando documentos para fazer os ajustes de apuração. Então, a gente sabe que é algo importante de se fazer. De repente, a empresa ela tem lá muitos fornecedores que são do Simples Nacional. E aí eu preciso informar lá no meu SPED fiscal, seja no registro S111, que é o ajuste de apuração do ICMS, ou no registro C197, que são os ajustes lá do próprio documento fiscal. Dependendo de qual estado você está, você vai precisar informar um ou outro, tá? Ou o S111, e o S111 você também vai precisar informar o S113, que é, deixa eu explicar mais detalhadamente. O registro S111 é o registro onde você vai lançar os ajustes de apuração. Outros créditos, outros débitos,
estornos de crédito, de débito, deduções. Então, todas essas informações vão estar lá no registro E111. Você informa lá o código, uma descrição complementar caso seja necessário e o valor total daquele ajuste. Porém, no registro abaixo, que é o registro, você tem o E112 e aí tem o E113. No E113, você precisa informar os detalhes que te levaram àquele valor. Então, estou lançando aqui, por exemplo, R$ 554,35 de créditos de fornecedores do Simples Nacional. Comprei de empresa fornecedora do Simples Nacional e eu tenho lá o direito àquele crédito que vem destacado no documento fiscal, no XML. Tá? Tem que ser aquele crédito do XML. Se for lá nas observações adicionais e não tiver no XML, você não pode pegar o crédito. Tá? Fiz uma live muito tempo atrás falando sobre isso. E aí, eu preciso informar o fisco, ó, esses 534, não vou lembrar agora o número mais, que foi 534,35, que eu lancei aqui no S111, ele foi constituído com base nessas notas fiscais. Você vai listar todos os documentos fiscais e os créditos nota a nota, que somados vai dar aquele valor lá do registro S111. Tá? Então é importante fazer isso para que você tenha uma clareza sobre a sua apuração, para que o fisco pegue aquela informação e ele não tenha muitos questionamentos para te fazer. Quanto mais margem a gente dá para o fisco questionar, maior a probabilidade da gente ser autuado. Normalmente eles não perguntam muito. Ele vai lá, autua você, manda a informação, o auto de infração lá para você pagar e você que se defenda depois. Tá? E fechando esse parêntese aí, voltando aqui para o tema da nossa live. Então, isso é uma das atividades que faz eu perder muito tempo. Então, tem lá um universo de 200 notas, de 150, de 90 notas para analisar e identificar quais são os fornecedores do Simples Nacional. Inclusive, a gente fez uma live onde eu mostrei como construir uma soluçãozinha simples para identificar quais são essas notas fiscais e você fazer isso de uma forma mais rápida. Tá? Então, ó, esse é um dos pontos. Próximo tópico, créditos presumidos. Então, tem muitas empresas, aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem um crédito presumido bem interessante. Toda vez que a empresa conta corrente fiscal, compra de uma empresa do Simples Nacional, uma indústria do Simples Nacional, a gente tem direito a um crédito maior do que aquele crédito que normalmente é destacado lá no XML pelas empresas do Simples. É um crédito de 10% a 12%. E aí, show de bola, muito legal isso. Só que, como é que eu faço para identificar essas situações? Eu tenho que pegar lá XML por XML, ver se o fornecedor é uma indústria. Como é que eu sei se o fornecedor é uma indústria ou não? CFOP 5101. Indústria vende utilizando o CFOP 5101. E aí, eu pego essa informação, né, eu pego esses valores e eu lanço no meu ajuste de apuração como crédito presumido. Que mais uma vez vou lá e informo também no registro S113 quais são as notas fiscais que compuseram aquele crédito. E no S113 você pode ir no detalhe do item, tá? Normalmente, nesse caso do crédito presumido, é aconselhável que você faça isso, que a empresa, a indústria, ela pode comercializar produtos que ela mesma produziu, ou também ser uma espécie de indústria atacadista. Tem inclusive um cliente que é assim, ele produz alguns produtos e revende outros. Então ele é indústria e atacadista ao mesmo tempo. Então você tem que ter esse cuidado de pegar só os produtos que foram revendidos pela indústria. Tá? Então isso também vai gerar muito tempo. Vai fazer com que você gaste muito tempo levantando essas informações para lançar esses ajustes. Os tornos de crédito, os tornos de débito associados a benefícios fiscais. Então, aqui na Bahia, que é meu estado, a gente tem um decreto chamado Decreto Atacadista, o 7799 de 2000, que prevê uma redução da base de cálculo nas operações internas. Porém, quando eu compro de fora do estado, ou quando eu compro internamente e tem um crédito acima de 10%, eu preciso estornar. Então, estornar os créditos que passam de 10% e nas vendas interestaduais também estornar lá o meu débito de ICMS, caso eu use a alíquota de 12%. Então, eu preciso também levantar quais são essas notas, fazer esses cálculos para lançar esses ajustes de apuração no meu SPED. Então, tudo isso acaba tomando muito tempo da minha rotina de trabalho e faz com que eu alongue, né, o meu período de apuração e faz muitas vezes que eu chegue lá no final do período, no prazo em cima, para poder enviar as minhas declarações. E, por fim, registro 61. Às vezes acontece já de um erro de software, né? Então, o sistema lá do meu cliente não gera alguns registros que deveriam estar gerando e eu tenho que complementar isso de forma manual. Que acontece isso com um cliente meu em particular, que é o registro C101. Quem não sabe o que é o registro C101, é um registro onde você informa o DIFAL não contribuinte. Vendi para fora do estado para não contribuinte, e aí as pessoas confundem não contribuinte com pessoa física, pessoa jurídica, tá? Eu posso ser um CNPJ não contribuinte do ICMS? Posso, sou empresa prestadora de serviço e comprei uma mercadoria na sua mão. Então, nesse caso, eu também sou um não contribuinte do ICMS, você precisa pagar lá o DIFAL
a não contribuinte. Tá? Eu não sou especialista em CMS, o cara aí é o professor José Dilson Amorim, conselho inclusive que vocês sigam ele lá no Instagram, @prof.josedilsonamorim, e vocês vão ficar por dentro dessas particularidades todas do ICMS. Então, esse conjunto de coisas aqui, de ações que a gente precisa fazer ao longo da nossa apuração do ICMS, muitas vezes acaba levando muito tempo. Aí a gente acaba tendo um delta maior da minha apuração, porque eu preciso fazer isso, que é um benefício que o meu cliente vai ter, ou um estorno que ele precisa fazer para não estar se creditando a maior. Isso alonga o meu período de escrituração e faz com que eu entregue as minhas declarações em cima do prazo. E o último tópico que eu trouxe aqui, Marcos, o meu problema não é nenhum desses aí. Tá? Eu já contornei tudo isso, acho difícil você não ter nenhum desses problemas, mas, cara, eu não tenho nenhum desses problemas. O meu problema mesmo é porque eu tenho muitos clientes para dar conta. E eu não consigo atender todos eles e entregar as minhas obrigações fiscais em cima do prazo. Muito pelo contrário, eu preciso ficar no escritório até mais tarde, eu preciso trabalhar final de semana, feriado, para conseguir dar conta de atender todos os clientes que eu tenho. Aí já é um outro problema e a gente também vai ver como que resolve isso ao longo dessa live. Então, fechamos aqui, na minha visão, quais são as principais causas do atraso no envio das declarações, né, das obrigações fiscais. E agora, a gente já entendeu qual é o problema, até não lembro, eu falei que primeiro a gente precisa entender qual é o problema, depois que a gente entender qual é o problema, vai ficar muito mais fácil da gente achar a solução. Então, como que eu faço para resolver esses problemas? Primeira coisa, trouxe aqui uma lista de situações e você vai analisar, você vai pensar um pouquinho sobre essas coisas que eu trouxe para você. Então, vocês percebem que não é uma coisa só. Né? Então, o meu cliente manda tudo errado. O meu cliente manda tudo errado é muito genérico. Isso impede de você identificar qual é a real causa, qual é o real problema e de atuar em cima disso. Porque uma vez que você entende exatamente qual é o problema que você está passando, é muito mais fácil de você resolver ele. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, já sei quais são os problemas possíveis que podem estar gerando aí o meu atraso no envio da declaração, até o envio sem movimento para retificar depois. E aí eu vou pensar o seguinte, trouxe mais algumas questões aqui também para vocês queimarem os miolos aí. Quais são os principais gargalos que você possui? Então, dentro disso tudo que eu trouxe para você. É o meu cliente que não manda o SPED fiscal, eu tenho que gerar aqui no meu sistema. Ele manda, mas manda em papel. Ele manda, mas manda com nota fiscal faltando, manda com lançamento incorreto. E aí eu preciso ficar retificando isso lá no PVA ou no meu sistema de contabilidade. Qual é o gargalo que você tem aí? Uma vez que você identificou isso, você pode pensar também o seguinte, quais são as atividades onde você perde mais tempo para executar? Aquele exemplo que eu trouxe, cara, eu tenho que levantar aqui os ajustes de apuração que eu vou fazer, eu gasto muito tempo fazendo isso, e é uma das coisas que consome mais o meu tempo de trabalho. Outra pergunta, quais são as atividades mais chatas de executar? Então, essas atividades aqui são grandes ladras de tempo. Por que eu falo isso para você? Porque às vezes não é nem que é difícil de fazer a tarefa, não é que nem que demore de fazer aquela tarefa especificamente. Mas como ela é chata, eu procuro evitar fazer ela. Então, quando a gente tem algo importante para fazer, o que é que a gente faz normalmente? A gente procrastina. Né? Nem que seja importante, mas tipo, eu preciso fazer aquilo ali, mas eu não quero fazer. Aquilo ali é chato, é desagradável de fazer. Então, eu tendo a ficar procrastinando. Então, o que é que acontece nesse caso? Normalmente eu não procrastino produzindo, eu vou procrastinar me ocupando. Então, eu vou, sei lá, responder um e-mail de um cliente, eu vou fazer uma pesquisa de uma legislação que não precisa ser feita naquela hora, que pode esperar mais alguns dias, fechar a apuração do ICMS primeiro, por exemplo. Então, eu vou me ocupando de coisas para eu ter a sensação de que eu não estou fazendo aquilo porque eu estou ocupado. Né? E realmente você está ocupado, só que você não está produzindo, você está se ocupando. Então, entender quais são essas tarefas mais chatas e eliminar logo elas vai te permitir, inclusive, aumentar a sua produtividade. Porque você não vai ter uma razão para ficar procurando coisas para se ocupar e fugindo daquela tarefa. Tá? Então, embora às vezes essas tarefas chatas aqui sejam mais simples de fazer, elas acabam roubando muito tempo por causa dessa situação que eu trouxe. Próxima pergunta. Quais são as atividades onde é preciso estar muito atento para não errar? São aquelas atividades mais complexas, né? Que eu preciso ter bastante atenção para não fazer errado ali a minha escrituração. Então, identificar isso também é muito importante, porque aqui eu procuro ensinar vocês não só a transformar horas de trabalho em minutos, não só executar as rotinas de trabalho de vocês de forma mais rápida, mas tem mais outros dois pilares que são tão importantes quanto, que é a segurança e a praticidade. Então, se eu tenho uma rotina muito complexa, eu preciso encontrar uma forma de torná-la mais simples. Se ela é
se ela é uma rotina vital ali, crucial, né? Eu preciso de uma segurança naquela tarefa que eu estou executando, eu também preciso levar isso em consideração. Não adianta eu fazer rápido e fazer errado. Eu sempre falo isso aqui no canal. Então a gente vai procurar fazer rápido, fazer de forma prática e fazer de forma segura também. Então uma tarefa que eu preciso de um certo nível de segurança, eu saber como criar soluções que vão me permitir fazer mais rápido e mais seguro, até do que se eu fizesse isso de forma manual, vão me ajudar bastante. E por fim, a última pergunta, quais são as atividades mais complexas que eu tenho para executar? Então, trouxe ali a questão da segurança, tem a atenção para não errar, e a complexidade em si. Então, pô, tem que fazer muitos passos para executar isso aqui. Então, quando eu faço muitos passos para executar determinada tarefa, posso acabar errando. Né? Por quê? Posso perder a atenção. Então, é meio que conjunto com a pergunta anterior. Então, essas perguntas vão te ajudar a identificar outras situações no seu trabalho e no seu dia a dia que estão contribuindo para que você gaste muito tempo e, consequentemente, envie lá suas obrigações em cima do prazo. E aí, o que é que eu faço depois disso? Fui lá, identifiquei quais são os meus gargalos, quais são as atividades mais repetitivas, onde eu perco mais tempo. O que é que eu faço com essa informação? Então, agora a gente vai montar um plano para resolver esses problemas. Eu vou te dar alguns exemplos. Então, eu identifiquei, por exemplo, lá que os meus clientes enviam o SPED fiscal, não enviam o SPED fiscal, eu que envio para eles. Então, nesse caso, o que você precisa fazer? Você precisa mostrar para o seu cliente que ele está correndo um risco gigantesco. Não só o seu cliente, como você também. Porque na hora que acontecem os problemas, o cliente vai dizer, cara, por que você não me avisou isso? E aí você vai ficar, mas eu queria te ajudar. E fica aquela situação, você pode inclusive acabar perdendo o cliente, perdendo sua credibilidade. Isso é muito ruim. Então, essa situação aí do cliente não gerar o SPED fiscal é péssima pelo seguinte motivo. Vou citar só um, tá? Que é o estoque. A gente sabe que 11 entre 10 empresas hoje têm problemas de estoque. Então, quando você, a escritório de contabilidade, o contador independente ou contabilidade interna, gera o SPED fiscal, contabilidade interna é mais difícil porque é tudo integrado, né? Mas sei lá, você gera a informação do SPED fiscal com base nos XMLs do fornecedor e do próprio contribuinte. O que é que você está informando para o fisco? Você está dizendo, ó, fisco, é o seguinte, eu estou comprando aqui laranja, né, que são os códigos de produtos do meu fornecedor, só que eu estou vendendo banana, que são os códigos de produto do contribuinte. Então, o código do fornecedor é diferente do código do contribuinte, inclusive as descrições também. Então, quando eu faço esse processo, né, esse movimento de pegar esse XML, jogar num sistema de contabilidade, por exemplo, e gerar o SPED pelo cliente, eu estou dizendo para ele, estou dizendo para o fisco, ó, estou comprando laranja e estou vendendo banana. Qual é o impacto disso? O impacto é que você sempre compra laranja, mas você nunca vende laranja. Ou você sempre vende banana, mas nunca compra banana. Então, isso quer dizer que você tem um furo no estoque. Esse cara está comprando e está vendendo sem nota. Então, eu vou autuar ele por causa disso. Aí, daí, até você explicar para o contribuinte, para o fisco, que na verdade foi um erro, que os produtos, esse produto aqui é igual a esse e tal, já era. Inclusive porque existe a figura lá do enfoque do declarante, que é você informar os dados lá do seu SPED de acordo com o seu ponto de vista. Então, qual é o seu ponto de vista sobre aquela operação? Ah, meu ponto de vista é que o código é esse, o código do fornecedor é esse, o meu é esse aqui, a descrição dele é essa, a minha é essa. E aí a tributação que ele colocou é essa aqui, a minha tributação é essa de cá. Então você vai fazendo esse paralelo. Por isso que existe o SPED, na verdade. No final das contas, ele é a sua visão sobre as operações que aconteceram com você na posição de comprador, né? De pessoa que recebeu aquelas mercadorias. Beleza? Então mostra para o seu cliente isso. Cara, isso aqui vai dar um problema gigantesco lá na frente, você precisa resolver esse problema. Se ele disser, cara, beleza, eu estou ciente, eu vou assumir o risco, beleza, taca ali pau. Mas é importante que você informe isso para ele, para que quando venha acontecer alguma coisa lá na frente, ele não ocupar você. E eu, inclusive, faria o seguinte, eu mandaria todos os meses lá, enviaria o SPED, mandaria para ele o recibo, com um arquivo dizendo, ó, enviado com os dados do fornecedor, alertamos que isso pode dar um problema em vermelho lá em negrito para ele não poder ter nenhuma desculpa lá na frente que você não avisou para ele. Beleza? Então, esse ponto é muito importante. Fiz questão de frisar aí. O cliente demora para enviar a movimentação, né? Acaba atrasando lá no envio. Então, você pode começar a cobrar o cliente pouco antes. Você pode começar a cobrar ele por quinzena ou por semana o movimento fiscal. Aqui eu tenho uma rotina de toda segunda-feira eu mando lá uma mensagem via WhatsApp, Telegram, e-mail,
cobrando os meus clientes, ó, envia para mim o SPED desse mês aí, o SPED atualizado. Por quê? Porque se eu começo a acompanhar desde o começo do mês, quando chegar lá no momento de fazer a apuração, eu já resolvi boa parte dos problemas. E sem contar que eu estou forçando o meu cliente a se organizar, porque se ele tem que me enviar o SPED, ou a movimentação fiscal toda semana, ele vai ter que levantar isso. Então, quando chegar lá no final do período, eu já identifiquei quase todas as notas que estão faltando. Vai ficar muito mais fácil de eu executar o meu trabalho. Outro ponto que a gente trouxe aqui, que foi o terceiro. O cliente envia a movimentação em tempo hábil, porém faltando documento, faltando, né, informação. E é a mesma coisa. Né? O outro, o cliente manda para mim as informações em papel ou em PDF. Então, como é que eu faço para virar esse jogo? Tem pessoas que eu converso que falam, cara, eu falo para o cliente mandar o XML, eu peço, mas ele só quer em papel. Tem situações, eu fui essa semana visitar um cliente de consultoria, e ele me falou que foi um parto para conseguir convencer o escritório de contabilidade que não enviaria mais papel ou PDF, queria enviar os arquivos, SPED XML, para a contabilidade. Então, ele me falou que isso só aconteceu por causa da pandemia. Então, viu a pandemia e cessou esse envio de documento manual, de documento em papel, né? Ou PDF, na verdade em papel, que ele preferia. E aí começou a enviar as informações de forma mais digital. Então, um cliente, né, um contribuinte que tem dificuldade com o escritório de contabilidade. Então, se você atua no escritório e você tem o problema inverso, né, o meu cliente só quer mandar papel, né, ou só manda PDF. Você precisa mostrar para ele quais são os benefícios, primeiro, quais são os problemas que ele está tendo, os custos. Toda vez que você for conversar com o empresário, tenta trazer a conversa para três coisas, três situações. Aumento de receita, redução de custo e redução de risco. Então, nesse caso, o que é que eu posso pensar? Ó, os caras receberam a informação em papel. Ele vai pegar esse papel, vai organizar. Então, assim, a pessoa que está fazendo essa organização, ela está perdendo tempo. Tempo é dinheiro. Aí ele vai ter que pegar essas informações, né, esse lote lá, malote, papel, e mandar isso para mim. Então ele vai ter que pagar alguém para fazer isso, um motoboy, ou o carro da empresa. Isso também é dinheiro, porque ele vai gastar combustível e vai gastar o tempo do funcionário dele que poderia estar fazendo outra coisa, por exemplo. Então eu vou montando aqui na minha cabeça, cara, o que é que esse cara perde de me enviar essa movimentação em papel? E eu começo a trazer para ele. Muitas vezes o cliente recebe a informação até em PDF, e aí ele imprime com a impressora lá da empresa. Então, pô, para imprimir ele está gastando papel, ele está gastando tinta, ele está gastando eletricidade, isso também custa dinheiro. Então você começa a montar esse raciocínio e mostra para o cliente, cara, isso aqui está fazendo você perder dinheiro. Você já parou para pensar quanto você está gastando de resma de papel todo mês? Quanto é que você está gastando de toner imprimindo essas informações? É muito melhor, é muito mais fácil, inclusive não vai gastar tanto tempo assim da sua equipe se você me enviar os arquivos XML. E outras situações que a gente tem hoje também, outras possibilidades. Cara, me dá aí o seu arquivo, deu branco agora, certificado digital. Certificado digital modelo A1, que eu instalo aqui na minha máquina e eu consigo fazer o download dessas notas fiscais de entrada. As notas fiscais de saída, você identifica onde é que o sistema gera lá, que hoje em dia você já pode fazer integrações para receber isso como movimento. Ou pedir para o sistema da empresa configurar lá a tag AutoXML, que é a autorização de download do XML. Então, coloca o seu CNPJ lá e você, com seu certificado digital, consegue baixar aquelas informações. Então, são soluções que você vai apresentando para o seu cliente que vão facilitar a vida dele e a sua também. Cara, se você me der o seu certificado digital, eu não vou precisar mais te cobrar os XMLs, eu mesmo vou conseguir fazer. Se você pedir para o seu suporte fazer essa configuração, eu vou ter acesso lá no meu próprio computador, na minha própria empresa, a todas as informações, todos os XMLs que você emitiu, porque eu estou lá como autorizado a receber aquela informação. Então fica muito mais fácil de você argumentar com ele. Você está mostrando para ele benefício. Você dá, cara, você tem que mandar porque é ruim para mim, porque eu tenho que ficar conferindo isso na mão. Você está falando de você, ele não quer saber de você, ele quer saber dele. Então quando você começa a mostrar quais os benefícios que ele vai ter, e quais os prejuízos que ele vai deixar de ter por assumir essa nova postura, você ganha aquilo que você queria e também está ajudando o cliente por tabela. Então é muito mais fácil de você conseguir os seus objetivos assim. Próximo ponto aqui, ó. A empresa manda o movimento fiscal certinho, só que erra na hora de fazer lá o lançamento, os ajustes
ou a escrituração, né? O enfoque do declarante. Bom, nesse caso, o que você tem que fazer? Você tem que começar a treinar seu cliente. Aí você vai conversar com ele, você vai mandar uma lista. Hoje eu tenho aqui uma sistemática, que é uma planilha no Google Sheets. Você vai lá no seu navegador no Google Chrome, digita lá sheets.new. Vai aparecer uma planilha lá, tipo uma planilha de Excel. Você cria uma tabelinha. Situação lá, o problema, o número da nota, a ocorrência, o que é que o cliente tem que fazer. Manda para ele, bota o status lá, pendente, pinta de vermelho e tal, beleza. E manda para ele. Ele vai observar aquilo ali, vai fazer as correções que precisam ser feitas, vai marcar lá um ok, vai ficar verdinho, pronto, beleza. O cliente foi lá e corrigiu aquela situação. Então você começa a treinar o seu cliente a fazer o certo e vai explicando para ele. Cara, operação de uso-consumo não pega crédito de ICMS. O CFP que você vai usar é o CFP 1556, o CST90 da tabela B. Você vai explicando isso para ele. E aí, mas tem outras situações. Pois se o produto for da substituição tributária, vai já muda o CFP. Cara, como é que eu vou explicar isso para o meu cliente? Um passo de cada vez. Então, normalmente a gente pensa assim, Marcos, mas pô, eu já tentei, já expliquei isso para o cliente, mas não tem jeito, ele é burro mesmo, faz o negócio errado. E assim, na verdade, o que acaba acontecendo? Nesse processo que eu estou fazendo aqui, inclusive, eu estou percebendo situações como, por exemplo, o cliente vai lá e lança uma nota fiscal de uso-consumo, pegando crédito de ICMS. Ele fez isso a vida inteira. Você não vai falar uma vez e ele vai mudar da noite para o dia. É um processo, você vai ter que ir relembrando ele até que aquilo vai ficar automático na cabeça dele. E também tem outras situações. Pô, tem uma operação de uso-consumo normal. Comprei uma farinha, um açúcar, sei lá, algum utensílio para a empresa, vou lançar como uso-consumo. Um 556, CST90 na tabela B. Comprei um café que está na substituição tributária. Então, isso aqui está. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu tenho que lançar o CFP 1407, CST60 da tabela B. Pô, já é diferente. O cliente não tem esse conhecimento que a gente tem. É difícil para ele fazer essas distinções. Você vai ter que ir ensinando para ele paulatinamente. O cara comprou combustível. O combustível não é nem o 556 nem o 407. Você vai ter que lançar 1653. Mas toda hora é um negócio diferente. Ele vai ficar confuso porque não está claro isso na cabeça dele. Então você precisa ir explicando paulatinamente, aos poucos, até que isso vai começar a virar uma rotina. Velho, eu não tenho paciência para isso não. Eu faço meu negócio aqui para adiantar meu lado, porque senão eu vou passar o mês todo fazendo isso. E se você faz isso, o que é que está acontecendo? Na verdade, você está contribuindo para que esse gargalo continue existindo. Porque dá trabalho você fazer o levantamento lá, enviar as informações para o cliente? Dá, não vou te negar. Você vai gastar, sei lá, meia hora, uma hora fazendo isso. Só que você vai ter um benefício médio e longo prazo. Daqui a alguns meses, esse cliente já vai saber como lança aquela operação e ele vai ser capaz de ele sozinho fazer essas correções ou fazer esses lançamentos já de maneira correta. Então fica muito mais fácil, à medida que o tempo vai passando, o seu processo de escrituração, que você vai ensinando na fonte como que aquela informação tem que sair. E sempre mostrando para o cliente o benefício. Se você escritura isso dessa forma, você vai atrair menos a atenção do fisco. Você sabe por que como é que o fisco ele vai identificar qual cliente que ele vai autuar ou não, ou que ele vai aprofundar a sua fiscalização? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai fazer uma análise geral por cima ali. Então ele vai analisar o quê? CFP, CST alíquota, que é o enfoque do declarante. Cara, se eu tenho uma operação que eu lanço tributação normal, com o CST da substituição tributária, e vice-versa, o que é que eu estou passando para o fisco? O que é que eu estou dizendo para ele? Estou dizendo para ele o seguinte, cara, minha organização aqui é uma péssima, uma bagunça. Eu não sei o que eu estou fazendo. E se eu não sei o que eu estou fazendo, grandes chances de eu estar fazendo errado. E se eu estou fazendo errado, grandes chances do fisco lá e me autuar, né? E entrar lá e escarfunchar lá as coisas para poder encontrar coisas pelas quais ele vai poder me autuar. Tá? Então, essa visão por fora, por fora, assim, por cima, ela é suficiente para que o fisco consiga decidir se vai entrar ou não num processo de fiscalização mais aprofundado com determinados contribuintes. Tem uma situação de um cliente antigo que eu tinha, que era bem interessante. Ele tinha um produto que era substituição tributária, só que ele comprava de fora do estado sempre e vinha com tributação normal. O que é que ele fazia? Ele dava entrada no produto com tributação normal, vendia com tributação normal. Entrava CFOP 202, CST 000, saía CFOP 502, CFOP CST 000. Anos, ele ficou 4, 5 anos fazendo essa operação desse jeito. Até que teve uma vez que ele foi comprar dentro do estado, o produto veio com substituição tributária. E aí ele foi procurar entender, eles eram pessoas que estudavam muito sobre a legislação,
Eles acabaram percebendo isso. Cara, a gente fez a vida inteira errada. Só que o detalhe, o fisco nunca autuou a empresa por causa disso. Porque o fiscal olhava lá, entrando tributação normal, saindo com tributação normal, beleza, tá tudo certo. Não tem nada de errado. Então, ele não vai lá no detalhe de produto a produto. Agora, quando você começa a fazer suas escriturações com esses desencontros, você está chamando o fisco e dizendo para ele, cara, tenho alguma coisa errada aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo, estou na louca. Cara, vou aprofundar um pouquinho mais aqui para ver o que esse cara está fazendo de errado. Aí ele vai chegar no produto e ele vai começar a identificar esses erros de escrituração que você está cometendo e provavelmente, né, crédito que você está pegando que não deveria estar pegando, imposto que deveria estar pagando não está pagando, então, tudo isso ele vai levantar e vai acabar te autuando. Então, outra coisa aqui, ó, que é esse ponto dos ajustes de apuração, né? O que é que você pode fazer também? A gente sabe que no final do mês, normalmente, né, a correria da área fiscal tributária se concentra ali entre dia 1 e dia 10. Normalmente é o período mais corrido. Você tem um períodozinho ali entre 15, 20, 25, que são as apurações do Simples Nacional, as antecipações, e aí depois fica tranquilo. Dia 25 para frente, normalmente é o período mais tranquilo. Então, se você tem um problema de ter muito cliente para apurar ali no finalzinho do mês, no início do mês, né, dia 1 até o dia 10, você tem que ficar até tarde no trabalho todo dia e trabalhar final de semana, o que é que você pode fazer? Pega esse período que você está mais tranquilo, que é uma semana antes do mês acabar, e faz uma pré-apuração. Pede lá para o seu cliente mandar o SPED, analisa as informações, vê quais são as inconsistências, os erros de escrituração que tem, e pede para ele fazer as correções disso. Então você ganhou aí, ó, uma semana para poder fazer os ajustes necessários para que quando chegue no período que é a vera mesmo para fazer a apuração, você já tem uma informação de muito mais qualidade na mão. Tem um artifício que você pode começar a utilizar aí. Eu falei de fazer uma vez por semana, né, que é como eu faço aqui, mas às vezes, cara, eu estou começando agora. Vai ser muito complicado na correria do dia a dia que eu tenho, ainda me preocupar com fazer essas análises toda semana. Você faz assim, você começa na última semana do mês. Pega a última semana, usa aquilo ali para fazer uma pré-apuração, e você vai notar que vai cair muito a necessidade de você ficar até mais tarde, de você ficar naquela tensão, naquele estresse, que é normalmente no início do mês. Faz uma pré-apuração na última semana do mês anterior. Ah, mas não fechou a apuração, como é que eu vou analisar e tal? Então lembra, aí entra a importância de você treinar o seu cliente. Porque se você pega a apuração 3 semanas, faz todos os ajustes necessários, lança lá no seu sistema e tal, e na semana seguinte vê um movimento completo, vai bagunçar tudo que você já fez. Agora, se você usa esse período para identificar o que está errado e pedir para o cliente corrigir lá, aí é diferente. Quando a movimentação vier completa, já vai vir com as correções que você pediu e vai ter lá uma semana de coisas erradas que ele fez, por exemplo, para você poder analisar. E de repente, dependendo da sua intervenção, nessa uma semana aí que ainda tem de lançamento de movimento, ele já vai ter sacado que uso consumo não pega crédito, ele já vai lançar aquelas notas fiscais de maneira diferente. Então isso já vai melhorar um pouquinho a qualidade do seu trabalho no início do mês. Tá? E aí, para a galera que nada disso aqui resolve o meu problema, porque eu vivo atolado de trabalho, eu tenho mais empresas do que normalmente eu consigo dar conta no meu período de trabalho normal, o que é que você pode fazer? Então, eu percebo que você pode fazer duas coisas aqui. Primeira coisa, você vai organizar a sua rotina. Eu já falei disso aqui no canal, no workshop que a gente está fazendo, né? Tá rolando já, a aula 1 já está no ar, a aula 2 vai ao ar amanhã. Eu vou mostrar para vocês, mais lá pro finalzinho, como organizar a rotina de trabalho de vocês, como planejar um mês inteiro de atividade. Cara, como que isso vai me ajudar? Eu não tenho tempo nem para me coçar, você está pedindo para eu planejar minha atividade do mês todo? Exatamente. Por quê? Quando você começa a organizar essa atividade, né? Deixa eu explicar como é que é organizar se você fica preocupado aí. Você vai pegar uma tabela, uma planilha de Excel, por exemplo, e você vai colocar em cada coluna uma data. Dia 1, 2, 3, 4, e aí vai. Embaixo o dia da semana. E aí você vai começar a listar tudo que você tem para fazer naqueles dias. Você vai parar meia hora, cara. Meia hora, uma hora. E aí você vai planejar todas as atividades do mês. Cara, eu sei que eu tenho uma apuração do semestre para fazer dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu sei que depois eu tenho a apuração do Simples Nacional, que vai do dia 10, 11, 12, 13. E aí você vai organizando, vai colocando lá as suas atividades. O que é que vai acontecer? Você vai perceber duas coisas. Primeiro, vai ter dias que você tem trocentas atividades para fazer. Tem muita coisa para fazer naquele dia, acumulada naquele dia específico.
E uma segunda coisa que você vai perceber é que vai ter dias que você não tem quase nada para fazer. Então, só de você enxergar isso, de você perceber, já vai mudar a sua postura com relação ao seu trabalho, porque você vai ter a possibilidade de pegar aquelas atividades que estão muito concentradas em um determinado dia e diluir ela nos dias anteriores, que você não tem tanta coisa assim para fazer. Então, você vai planejar o seu fluxo de atividades. Isso por si só já vai fazer com que você reduza bastante as atividades que você tem para fazer no dia a dia. E aí, lembrando lá daquele efeito da atividade chata, né? Então, pô, eu tenho muita coisa para fazer, todo dia eu fico até mais tarde e tal. Será que não tem uma atividade chata aí que você está procrastinando de fazer, que você deixa para fazer no último dia, na última hora, nos 47 do segundo tempo? Então, essa atividade, ela influencia muito entre você estar produzindo e estar se ocupando. Então, pega essas atividades chatas, procura identificar elas e resolver o mais rápido possível, porque ela vai roubar o seu tempo de produtividade e você vai ficar ali se ocupando só para não pegar aquela atividade. E isso vai fazer você gastar muito tempo também. Então, faz esse planejamento e isso já vai te ajudar bastante. Segunda situação, Marcos, fiz o planejamento, organizei tudo, lindo aqui, bonitinho, mas eu continuo atarefado, continuo com mais tarefas do que eu consigo dar conta de fazer dentro das 8 horas que eu tenho todo dia. Aí, nesse caso, você vai precisar desenvolver ferramentas, soluções para acelerar suas rotinas de trabalho. Então, dei um exemplo para vocês aqui dos ajustes de apuração. Então, hoje eu tenho ferramentas aqui que me ajudam a fazer isso. Então, tem uma situação lá que o sistema do meu cliente não me ajuda. Ele não gera o registro 61. Até gera, mas gera do que ele quer. Esse mês, por exemplo, eu tive 147 notas fiscais para inserir o registro 61 dentro do SPED. Como que eu fiz isso? Eu criei uma solução que pega as informações do XML e inclui direto no SPED. Quanto tempo eu demorei para fazer isso? O que demorou mais foram 8 segundos. Então, é uma empresa que tem 3 filiais. A filial aqui da Bahia, que tem mais um volume de movimentação, demorou 8 segundos para eu incluir 142, 137, não lembro agora, registro 61 dentro do meu SPED fiscal. Por quê? Porque eu criei uma solução capaz de fazer isso. E aí, como que eu faço para criar essa solução? Então, primeiro, você vai identificar o problema. Depois, você vai criar um plano. Então, qual é o meu problema? O problema é que eu peço para o sistema do meu cliente gerar o SPED com o registro 61. Eu não entendo porque tem notas que geram e tem notas que não geram. Só que ele, todo mês, demora para fazer e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu mesmo vou gerar esse negócio. Continuo cobrando a ele que faça, mas não fico esperando por ele, porque senão vai atrasar aqui o meu fluxo de trabalho. Então, peguei esse problema. Inseri o registro 61 no SPED fiscal. Como que eu resolvo esse problema? Se eu fosse fazer isso na mão, pegar lá o XML, informar isso direto no PVA, como é que seria? Pô, pegaria lá o XML, abriria o XML, identificaria se aquela operação específica tem ou não lá o DIFAL não contribuinte. Se tiver o DIFAL não contribuinte, aí eu vou pegar lá o valor do Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino, caso tenha. Vou pegar o valor do DIFAL não contribuinte na UF de destino e o valor do DIFAL não contribuinte na UF de origem, né? Que anos passados, acho que até 2019, tinha essa partilha do CMS, hoje não tem mais. Então eu vou pegar essas 3 informações, vou montar um registro 61, acho que é DIFAL não contribuinte, o FCP, depois o destinatário, enfim, são 3 informações. Monto isso, vou lá no meu SPED fiscal, identifico a chave de acesso que está no SPED, que é igual à chave de acesso que eu analisei, insiro lá o registro 61. Pronto, esse é o passo a passo. A gente pode detalhar mais, fazer isso aqui num pedaço de papel para ficar mais claro, mas basicamente eu estou racionalizando essa tarefa que eu preciso fazer. Racionalizei, entendi como tem que ser feito, aí eu vou lá e construo, implemento. Né? Então eu tenho um método, inclusive, que a gente usa para fazer isso, chama DMI, que é o D de definir o problema, o M de mapear os passos e o I de implementar a solução. Então a gente cria esse processo, né? Coloca lá no papel, depois a gente pega isso e transfere para o computador, tirando as ferramentas que a gente já tem no nosso próprio computador. Tá? Agora, como que isso vai me ajudar? Então, eu tenho situações de alunos aqui que já transformaram 30 horas de trabalho em 2 minutos. Então, se você é um cara que todo dia fica até mais tarde no escritório, trabalha sábado, domingo, feriado, dia santo, isso quer dizer que você precisa dos 2 ou de uma pessoa para te ajudar, para aliviar o trabalho, mas aí você vai ter que treinar essa pessoa, você vai gastar mais um pouco de tempo, ou você precisa começar a criar soluções que vão te ajudar a reduzir drasticamente esse tempo, a transformar horas de trabalho em minutos, que é como eu sempre venho falando aqui para vocês. Então, tem aluno que transformou 30 horas de trabalho em 2 minutos, tem aluno que transformou 8 horas de trabalho em 5 minutos, tem aluno que transformou
2 horas de trabalho com ele e mais 2 pessoas trabalhando e ele sozinho fazendo o mesmo trabalho em 5 minutos. E aí vai, tá? Então, assim, como que eu faço para conseguir fazer isso também? Né? O que é que eu tenho que aprender? Bom, estou montando, né? Tá rolando agora o workshop Transformando Horas de Trabalho em Minutos. Ele já começou. Ontem foi a primeira aula, aula 1, onde eu mostrei 5 formas de fazer dinheiro na área fiscal tributária transformando horas de trabalho em minutos e mostrei um mar de oportunidades que tem atualmente para aqueles profissionais que possuem essa habilidade. Nessa aula 2, eu vou mostrar o método, esse método DMI na prática. A gente vai construir uma solução que vai te ajudar. Então, a ideia é que você entre nesse evento e saia dele verdadeiramente transformado, sabendo como transformar horas de trabalho em minutos. Então, eu vou te ensinar a resolver um dos maiores gargalos que existem numa apuração de SPED, uma apuração de CMS, que é as notas fiscais que o meu cliente me mandou, né, ou que eu baixei lá no relatório da Cefaz, estão todas lançadas no SPED, sim ou não? Então, eu vou ensinar para vocês como criar uma solução que vai resolver esse problema. Tem um cliente meu que ele gastava 3 dias para poder fazer essa verificação. Pegava o relatório da Cefaz, pegava o relatório lá do sistema e ficava confrontando um com o outro para identificar quais notas estavam faltando lançar. 3 dias fazendo isso. Hoje ele faz isso em menos de 5 segundos. Eu perguntei para ele, cara, e agora? Quanto tempo demora? Cara, demora agora só lançar nota, porque para identificar o que está faltando é super rápido. Então, nesse workshop, eu vou ensinar vocês a construir essa solução. Vocês vão terminar lá e eu quero depois o depoimento de vocês contando quantas horas vocês conseguiram transformar em quantos minutos. Se você ainda não se inscreveu para participar desse evento, é super fácil. Clica aqui na descrição desse vídeo, tem um link. Ou, se você estiver me vendo no Instagram, vai lá na bio do meu Instagram, clica, faz a sua inscrição para participar, que é de graça, 100% online, 100% gratuito. Depois que você se inscrever, vai aparecer uma página de obrigado com um botãozinho para você entrar no nosso grupo de WhatsApp para receber todas as informações sobre o que está rolando no evento. Amanhã já começa a aula 2, então se você ainda não assistiu, não se inscreveu, corre lá, assiste logo a aula 1, que ela vai ser fundamental para você entender o que vai acontecer na aula 2. Fechado? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.